Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Show, pessoal. Que coisa boa. Só um segundo. Gente, vocês estão achando estranho, né? Eu aqui presente hoje. A professora Joyce, infelizmente, não vai poder dar aula hoje porque ela está doente, certo? De atestado. Para vocês não ficar sem aula, o professor Valério pediu para eu cobrir essa aula hoje, certo? Então, hoje nós vamos ter uma aula de português. Possivelmente é a aula que nós teríamos na segunda-feira, certo? Então, vamos lá, vamos juntos. A aula possivelmente deverá ser um pouco menor hoje, porque eu preparei ela às pressas, certo? Não teve muito tempo de planejamento, porque já fui pego de surpresa agora à tarde. Mas eu já tenho o material pronto, boa parte, então vai dar para a gente realizar essa aula hoje, tá bom? Queria saber de vocês, como vocês estão? Estão todos bem? Tudo certo? Coisa boa. Fizeram a prova do Proitec? Luna? Só Luna, parece? E aí, Luna, como você saiu? Resultado foi bom? Sim, Luna, eu também achei isso, viu? Quando eu peguei a prova, eu achei ela com um nível tranquilo, né? Um nível que dava pra gente ir bem, né? Muitas questões repetidas, né? Como a gente viu na segunda-feira, né? Quando a gente estava resolvendo algumas questões. Ficou basicamente as questões de texto, né? As questões também bem tranquilas. Tinha a questão lá da charge também, que foi tranquila, que analisando dá para a gente responder tranquilamente todas aquelas questões. Então, hoje, gente, nós vamos dar um reforço, né, nesse tópico que a gente viu muito pouco, que é o tópico textual, certo? Esse, em si, finaliza todos os conteúdos de língua portuguesa para a prova do IFRN, certo? Então, a partir de hoje, depois dessa aula, que falta basicamente pouca coisa para eu mostrar hoje, depois disso, vocês estão, em relação a conteúdos de língua portuguesa, 100% concluídos, certo? Claro que fica um pontinho aqui, acolá, alguma coisa pequena, e a gente vai vendo, respondendo questões, tirando dúvidas, certo? Mas em termos de conteúdo, o conteúdo completo, este é o último, que é o conteúdo que depende mais de vocês do que de uma explicação ou coisas relacionadas ao estudo, que no caso é o conteúdo de interpretação textual. Então, depende muito da competência leitora de cada um, certo? Depende muito do conhecimento de mundo de vocês. Então, um segundo que Gabriel mandou uma mensagem. Estou abrindo aqui, viu, Gabriel? Então, depende muito da competência leitora de vocês, né? E é algo que a gente, aos poucos, a gente vai construindo essa interpretação. Vou mostrar mais a questão das tipologias textuais, né? As tipologias narrativa, expositiva, as dissertativas, certo? Gabriel pergunta, então as próximas aulas serão mais resolução de questões, certo? Isso, Gabriel. Resolução de questão e dúvida, certo? A gente pode, é claro, ver o conteúdo com base nas questões. Eu passo uma questão, eu tenho um aqui, cerca de. Nós vamos resolver provas também anteriores, certo? Eu pretendo. Se não a prova toda, mas algumas questões, que nem a gente já faz. Pegar aqui provas do Proitec, provas finais de outros anos, para a gente resolver e ver como que as questões são cobradas na prática, né? A gente sempre faz isso. Sempre as questões são direcionadas à banca, são direcionadas à prova. Quando acabam os conteúdos, a gente faz ainda mais, né? Que no caso dá para a gente focar mais em questão, que é a parte prática, que é a parte mais importante, né, que é a parte principal para a prova. Então, sim, a gente vai ver muita questão. Eu tenho cerca de 9 simulados inéditos que já está pronto. Esses 9 simulados já estão todos prontos.
e nós vamos resolvê-los nas próximas aulas, tá bom? Tenho cerca de 9 simulados com 20 questões cada um, então a gente vai ver muito conteúdo, todos os conteúdos, desde a acentuação gráfica, formação de palavras, classes de palavras, né, no caso, ligado a conjunções, funções sintáticas, funções do que, dois pontos, vírgulas, a gente vai usar e analisar tudo, certo? Concordância, muito conteúdo. Nós vamos ver nas próximas aulas. Que é a parte que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito de resolver questões com vocês, que a gente põe em prática todo o conteúdo que nós estudamos. Só um segundo que eu estou transmitindo aqui a tela, viu, pessoal? Vendo se chega aqui. Deu certo? Vocês estão com acesso, pessoal? A minha tela? Pronto, perfeito, viu? Gente, toda a prova, toda a prova do IF, vocês vão ver uma questão perguntando a seguinte coisa. Toda a vida, é sempre o mesmo enunciado. Qual a tipologia textual predominante no texto um, que possivelmente é o texto maior, né, que no caso é o texto com a linguagem verbal maior. O texto 2 geralmente é um texto com tirinha, ou charge, ou algum infográfico relacionado a alguma imagem. Então, vocês vão ver qual a tipologia textual predominante do texto. Então, quando eles colocarem isso, o que eles estarão cobrando de vocês serão as tipologias textuais, ou os tipos de texto, certo? Então, cada tipo tem uma função e características próprias, certo? Eu acho que vocês já viram um pouco sobre isso, tipologia textual. Então, cada tipo textual, ele tem uma função e tem, claro, suas próprias características. Eles são colocados de maneiras, digamos que, diferentes um do outro. Cada um se difere a partir das suas características. O IF costuma cobrar duas tipologias textuais, somente duas. Se vocês pegarem as provas dos últimos 10 anos, vocês só vão ver duas tipologias. A tipologia expositiva e a tipologia argumentativa. Não quer dizer que a gente não vá ver essas outras, mas o foco tem que ser no texto expositivo e texto argumentativo, certo? O foco tem que ser de forma mais exclusiva a esses dois. No caso, até da prova do Proitec desse ano, novamente ele cobrou a tipologia expositiva. Eu mostrei mais isso aqui no Redigindo Presencial, porque muita gente foi fazer a prova do Proitec. Como vocês não fizeram, aí eu não tive tanta pressa para mostrar isso, certo? Mas, quando eles cobram tipologia, ficam as respostas geralmente nessas duas, ou expositivo ou argumentativo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as características de cada um, certo? Vamos começar aqui com o texto narrativo. Eu não lembro de nenhuma questão do IF que cobrasse a tipologia narrativa, pelo menos dessas provas mais recentes, certo? Em relação à tipologia narrativa, como o próprio nome fala, isso aqui vai ser utilizado mais em histórias, certo? Em contos, em romances, é, em fábulas, certo? Até tem aqui, né, os exemplos, não tinha percebido, vai ser utilizado bastante em conto, em crônicas, em romance, fábulas e também até novelas. É um texto que vai ter como característica principal narrar. Então, vocês vão lá nas questões, quando for ver, vai ter até assim: o texto, a tipologia predominante do texto é narrar um acontecimento e tal. Ou eles vão colocar: a tipologia predominante é o texto, né, no texto um é narração. Então, eles sempre vão estar relacionados aqui a esse texto narrativo. Então, o que, que o texto narrativo faz? Ele conta acontecimentos reais ou imaginários em uma sequência temporal. Essa parte é a principal dentro da narração, é a sequência temporal. Geralmente,
vai trazer também personagens, um tempo, um lugar, um espaço, certo? Então, esse texto narrativo ele é muito utilizado nisso, nesses contos, nessas crônicas, que tratam disso, com uma sequência temporal de elementos que são empregados através de verbos, certo? Então, ele emprega verbos principalmente no passado, porque esses verbos no passado, eles vão dar essa progressão temporal, eles mostrarão essa progressão temporal, certo? E vão mostrar também expressões de tempo e lugar, como eu falei. Então, é muito comum acontecer isso. Na tipologia textual descritiva, isso aqui bem tranquila também, a principal característica da tipologia descritiva é, como o próprio nome fala, descrever. O que ele vai descrever? Ele vai descrever qualidades, características. Dentro da tipologia textual descritiva, vai ter bastante uso de adjetivos, certo? De muito adjetivo caracterizando algo, algum personagem, ou qualquer coisa, né? Uma cidade, um objeto, pode ser qualquer elemento. Então, a característica descritiva se apresenta principalmente através dos detalhes, das qualidades de algo, ou seja, através das características. Então, pode ser de alguém ou de algum ambiente, como eu falei, ou de alguma coisa. Valoriza os adjetivos e as impressões sensoriais, né? Então, vai dizendo mais ou menos o que, que o personagem sente naquele momento. Tipo, como estava o ambiente, como era. Se ele for descrever um quarto, ele vai descrever que o quarto era branco, que tinha uma luz opaca, vai dando características. Essas características fazem parte de uma tipologia textual mais descritiva, que tem somente o papel de descrever alguém, ou algum ambiente, ou algum personagem, no caso, algum lugar, certo? Os exemplos mais comuns são os retratos, perfil, cardápio, uma ficha técnica, um classificado, né? O classificado, por exemplo, é para a venda de automóveis, né? De carros, de motos. Então, você precisa colocar as características daquele veículo. Então, ali é um texto 100% descritivo, que mostra o produto, mas que, acima de tudo, ele relata características daquele produto. Mas se for um carro, qual o motor desse carro, qual a cor do carro, quantos quilômetros rodados. Então, aí estão dando características daquele produto específico, certo? Então, isso aqui, para a prova, vai dizer, por exemplo, Lucas, quer dizer que no texto não vai ter nenhuma parte descritiva? Sim, pode ter uma parte descritiva dentro de um texto que o IF trouxer. Porém, ele pergunta qual a tipologia textual predominante. Então, no texto, eu posso ter várias tipologias, certo? Eu posso ter uma tipologia narrativa dentro do texto, eu posso ter a dissertativa, expositiva, por exemplo. Posso ter essas duas. Texto narrativo, ao mesmo tempo ligado, por exemplo, a um expositivo. Aí você vai olhar o que é predominante. Quando a gente vai olhar os predominantes, geralmente são esses dois, expositivo ou argumentativo. Então, quando ele falar em tipologia predominante, foco nesses dois. Tipologia injuntiva. Essa daqui está muito ligada à ideia de ordem, certo? De orientar, de instruir, de ensinar algo. É muito comum aqui utilizar, por exemplo, receitas, né? Alguns exemplos aqui, receitas, manuais, bula de medicamento, porque eles fazem regulamento também e tutorial. O que eles fazem? Eles fazem uma orientação, eles ensinam como utilizar, como você proceder à utilização de um produto. Né? Numa receita, por exemplo, para fazer um bolo, aí ele vai utilizar aqueles verbos que indicam ordem, que no caso é chamado até de verbos no modo imperativo. Então, quando falar em modo imperativo, lembrem de ordem, certo? São verbos que expressam ordem. Como, por exemplo, bata 2 ovos, põe a farinha, então bater, pôr, esses verbos indicam uma ordem, certo? Num tutorial, numa bula de medicamento, que ele vai dizer, por exemplo, tome o remédio das 2 da manhã até as 8 da manhã, até as 8 da noite, por exemplo. Um exemplo, né, bem louco. Mas que, quando ele diz tome, estou dando uma ordem, né? No tutorial, ensinando, por exemplo, como resolver um problema na televisão, então ele vai pedir para você abrir
o canal, vai pedir para você entrar nas configurações, então vai pedir para você fazer uma busca séria de canais. Então, essa ordem que eles vão dando, caracterizado pelos verbos no modo imperativo, representam, acima de tudo, uma instrução ao leitor. E é justamente a finalidade do texto injuntivo, é instruir. É um texto que tem a finalidade de orientar, de ensinar o leitor a fazer algo. Assim, nunca que o IF, né, não vou dizer nunca, mas muito possivelmente não tem como o IF colocar um texto injuntivo, né? Porque geralmente o IF vai colocar textos que estão ligados à tipologia argumentativa ou expositiva, que é para falar de algum elemento da nossa vida social, como por exemplo, foi na prova do Proitec. Eles falaram de um tema bem recente que foi sobre o consumismo, em outra coisa recente, em outro acontecimento recente, que foi a Copa do Mundo. Então, veja que eles vão utilizar temáticas assim, né? A chance de cair uma receita, um manual, para que eles trabalhem o texto injuntivo é bem baixa, né? Quase nula a chance disso acontecer. Mas claro que a gente vai vendo para ter uma base e até eliminar as questões, as alternativas na hora de responder essas questões. Então, o texto injuntivo é esse que vai trazer essa ideia de ordem, né? Então, você vai andando na rua, você vê uma placa, por exemplo, aquela placa vermelha que tem o nome pare. Então, ali é um texto injuntivo. Aquela plaquinha ali, ela representa, acima de tudo, uma orientação. Está dando uma ordem a você para parar. Né? Você, talvez, um cruzamento ou uma via de maior perigo, né? De maior cuidado. Então, texto injuntivo serve para isso. Então, gente, chegamos agora aos principais. Texto dissertativo. Quando a gente falar em texto dissertativo, aí nós vamos ter duas categorias dentro do texto dissertativo. Só destacar aqui. Duas categorias dentro do texto dissertativo. Quando falar em dissertativo, a gente vai estar se relacionando ao texto expositivo e ao texto argumentativo, certo? Então, quando falar em dissertar, nós estamos falando de texto expositivo e texto argumentativo. Então, o que um texto dissertativo faz? Ele apresenta o que vocês fazem, por exemplo, numa redação. Apresenta ideias, opiniões sobre determinado assunto de forma organizada e coesa, certo? Então, é justamente isso que vocês fazem, por exemplo, dentro de um artigo de opinião, que é o primeiro exemplo aqui. Dentro do artigo de opinião, você expressa opiniões, você traz ideias, você discorre, descreve sobre um determinado assunto com base numa organização textual, né, em uma sequência lógica que nós temos por introdução, desenvolvimento e conclusão, né, seguindo o que preceita um artigo de opinião. Um ensaio também, um ensaio acadêmico, uma dissertação escolar, textos acadêmicos também em geral, fazem parte da tipologia dissertativa, que no caso é uma tipologia geral. Quando eu falar em dissertativo, dentro dele existem duas categorias, que é o expositivo e o argumentativo, certo? Então vocês vão ver texto dissertativo como se fosse o cabeça, o elemento principal. Então o texto dissertativo fica aqui, dentro dele, aí a gente vai ter esses outros dois, que é o expositivo e o argumentativo. Acabou que o espaço foi pouco, mas dá para entender. Então, dentro da tipologia dissertativa, nós vamos ter essas duas categorias, o texto expositivo e texto argumentativo, certo? E é justamente nesses dois que o IF vai sobressair, certo? Então, o IF vai focar nessas duas tipologias, tipologia expositiva e na tipologia argumentativa. Vamos à expositiva, tipologia que foi cobrada esse ano na prova do Proitec. O que a tipologia expositiva faz, gente? Acima de tudo, ela vai fazer isso aqui, ó. Expor informações e conceitos
de maneira clara e objetiva. Pode incluir definições, dados estatísticos, exemplos e explicações. Agora veja, dentro de uma tipologia expositiva, não há opinião. O que muda da tipologia expositiva para a argumentativa é isso. Tipologia expositiva. Não existe opinião. Porque, acima de tudo, é um texto que expõe informação. É um texto que vai trazer uma linguagem clara e objetiva, sem emitir opinião. O único papel da tipologia expositiva é expor, informar dados, informar elementos, informar uma situação, certo? Que foi o que aconteceu na prova do Proitec. Eles colocam um texto que vai falar sobre o consumismo na Copa do Mundo, né, como a Copa do Mundo pode influenciar, e veja que o tempo todo, né, para quem lê o texto, ele traz dados, né, dados relacionados às marcas, dados relacionados aos consumos na época da Copa do Mundo e como a Copa do Mundo influencia, né, as pessoas a comprarem, a optarem por itens de marca, né, principalmente os que patrocinam a Copa do Mundo. Então, ali, nós tínhamos um texto que era expositivo, não tinha opinião. Eles utilizavam, acima de tudo, dados, dados de uma pesquisa, certo? Então, o papel ali foi só colocar os dados daquela pesquisa. Então, ali era um texto que era 100% expositivo, certo? Então, o foco foi nesse texto positivo. No IF, qual o gênero, né? Quando eu dou exemplos aqui, eu estou falando de gêneros textuais. O gênero mais comum é o gênero notícia, certo? Eu não tenho aqui, mas estou destacando aqui para vocês. O gênero textual mais comum, onde circula essa tipologia textual, é o gênero notícia, certo? É justamente nessas notícias onde vai se sobressair, por exemplo, o texto expositivo. Porque qual é o papel, qual é a finalidade de uma notícia, né? Que foi até o texto, né? O gênero textual da questão do texto 1 na prova do Proitec. Foi a questão 20, se não me engano. Era o gênero textual notícia. O que é a notícia? A notícia só vai informar algo, certo? Então, se trouxer as informações de maneira clara e objetiva, sem expor opinião, nós vamos ter, neste caso, um texto expositivo. Chegando ao texto argumentativo, esse aqui é diferente do texto expositivo, porque esse aqui é a opinião. Argumentar é você expor o argumento. E para você defender um argumento, para você defender um ponto de vista, você precisa emitir a sua opinião. Por exemplo, numa redação, a redação do IF, por exemplo, que é um artigo de opinião, lá nós temos um texto que é da tipologia textual argumentativa, né, que você emite a sua opinião. Né? Eu coloquei até aqui como exemplo um artigo de opinião, porque é justamente nesse artigo de opinião, que é um dos mais comuns, onde nós nos debruçamos da tipologia argumentativa. Principal ponto da argumentativa: defender um ponto de vista com argumentos e justificativas para convencer o seu leitor, certo? Então, veja a diferença. Expositivo é um texto objetivo, direto, em que você não vai emitir de maneira alguma opinião. É muito comum no texto expositivo a presença de dados estatísticos, certo? Isso é muito comum no texto expositivo, porque os dados, definições, alguns exemplos de partes estatísticas, isso aí vão mostrar para a gente que o texto só está ali com aquela finalidade de noticiar, de mostrar aquela informação. Já o argumentativo, ele vai defender um ponto de vista, certo? Como no caso do nosso artigo de opinião cobrado nas provas do IFRN. Então, em termos de tipologia, a gente tem essas, o texto, as tipologias narrativas, descritivas, injuntivas e, claro, dissertativo, incluindo esses dois,
o expositivo argumentativo. Alguma dúvida, gente, em relação às tipologias? Pronto. Eu quero, acima de tudo, que vocês foquem nessas duas, tá bom? Não esqueça, expositivo e argumentativo. Coloquei aqui também um pouco do sentido das palavras, né? Conotação e denotação, só para vocês verem, né? Essa parte aqui que é bem tranquila, entre conotação e denotação. Pode cair alguma coisa relacionada a alguma charge, né? Em relação ao sentido figurado ou sentido real das palavras, certo? Acho que vocês já viram isso, vamos passar aqui por cima rapidinho. Pegar primeiro aqui denotação, gente. Denotação, quando nós ouvimos falar nisso, nós estamos nos referindo ao sentido real das palavras, ou chamado também de sentido literal. Literal porque ele é o sentido expresso, por exemplo, dentro de um dicionário. Aqui as palavras elas terão um sentido real, um sentido objetivo e direto, né, independente do contexto. Olha, veja o exemplo. O leão é uma fera. Nesse caso, fera é uma fala que se refere literalmente ao animal. Então, isso aqui, quando eu digo que o leão é uma fera, estou me referindo que ele é um animal. Então, nesse caso aqui, nós temos um sentido literal, direto. Nós temos um sentido real da palavra, ou chamado de denotativo. Já o sentido figurado, nesse sentido figurado, a palavra ela vai assumir uma conotação. O que, que é isso? Ela vai alterar o seu significado, digamos assim, a depender do contexto que for utilizado, certo? Então, o sentido ele é sugerido, ele é simbólico e subjetivo, né? Então, é um sentido que não vai ser o sentido real da palavra, mas sim o sentido colocado de acordo com o contexto. Olha o exemplo. Ele é uma fera. Não tem como, por exemplo, de forma real, o ser humano ser uma fera. Mas quando eu digo que alguém é uma fera, por exemplo, ela não é uma fera em português. O que que significa isso? Significa que ele é muito bom ou ele é habilidoso. Então, aqui nós temos um sentido em que a palavra fera ela assumiu uma conotação diferente, ela assumiu um significado, um sentido diferente. Fera aqui não se refere mais a um animal, que é o sentido real da palavra. A palavra fera, ela nasceu, digamos assim, na língua, para se referir a um animal. Mas, de acordo com o contexto e com a utilização, o seu sentido, o seu significado foi alterado. E aqui, fera, nesse contexto aqui, conotativo, passou a se referir a uma pessoa que é muito boa, que é muito habilidosa em uma determinada área, uma determinada coisa, certo? Então, o sentido figurado é o sentido conotativo e o denotativo é o sentido real, certo? Então, aqui, gêneros textuais, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre os gêneros textuais. O IF costuma cobrar os gêneros textuais jornalísticos, certo? Esses outros, eles não colocam. O foco do IF é nos gêneros textuais jornalísticos. O que, que os gêneros textuais jornalísticos fazem? Eles apresentam fatos e informações de interesse público, uma linguagem clara, né, e objetiva, por vezes. Depende muito da tipologia textual utilizada. Quais são os gêneros mais utilizados? Aqui eu vou destacar uns que o IF usa. Notícia, reportagem, artigo de opinião e, claro, charge. Às vezes pode até cobrar também um infográfico, certo? Entrevista, perfil, coluna, esses aí. A entrevista só se for ligada à reportagem, né? Então eles colocam esses gêneros textuais, nós vamos ver um pouquinho em cada um. Então, gêneros textuais. Vou focar aqui nos que o IF mais cobra, certo? Dos gêneros textuais aqui é notícia, que foi o gênero textual cobrado na prova do Proitec, né? No texto da prova do Proitec. O que que a notícia faz? Informa de maneira clara e objetiva um fato recente e de interesse público, que foi justamente
o que aconteceu na prova do Proitec. Eles informam, eles comentam sobre um fato recente, que no caso foi o consumismo, ligado à Copa do Mundo, né, ao evento da Copa do Mundo. Então, ali nós tínhamos uma notícia, porque, acima de tudo, ela utilizava dados dados estatísticos relacionados à tipologia textual expositiva, né? Que a função era expor dados. Aqui, gente, vocês já começam a ligar mais ou menos os pontos. A tipologia textual, a tipologia textual tem relação direta com o gênero textual. Se a tipologia for uma tipologia, digamos que dissertativa expositiva, muito provavelmente o gênero textual vai ser, por exemplo, uma notícia. Porque dentro da notícia nós vamos ter uma tipologia, nós vamos ter um gênero que vai servir de suporte para a tipologia textual. A tipologia ela é expositiva porque ela só expõe dados, ela só informa coisas de maneira objetiva e direta, sem emitir, por exemplo, opinião. O mesmo acontece dentro desse gênero notícia, porque dentro do gênero notícia o objetivo principal, como eu já tinha até falado, é informar de maneira clara e objetiva alguma informação, algum fato recente, certo? Então, outro que é muito comum, que cai bastante nas provas também, é o gênero reportagem, certo? Gênero reportagem. A reportagem, gente, explora um tema em profundidade, certo? Então, ele vai meio que discutir sobre aquela temática, reunindo informações, dados e diferentes fontes, certo? Geralmente também na reportagem vai haver a presença de entrevistas, imagens e gráficos não, porque isso não cabe dentro do texto do IFRN, mas vai principalmente incluir entrevistas, certo? E uma visão mais ampliada e contextualizada, para vocês terem uma visão e entender o que aquela reportagem trabalha. Eu tenho um texto aqui que daqui a pouco dá para a gente ver um pouco relacionado mais à reportagem. Artigo de opinião, a gente já viu bastante, a gente vê bastante. Pode ser também que ele traga, né, o IF traga uma questão, um texto relacionado a um artigo de opinião, também pode acontecer, né, um artigo de opinião. Aqui já faz parte da tipologia dissertativa. Artigo de opinião é um texto que expõe e defende um ponto de vista, como a gente viu. Usualmente é escrito por especialistas ou convidados, que são a base, e busca convencer o leitor com argumentos e exemplos, certo? Tem até um exemplo aqui, por exemplo, os impactos da reforma tributária no Brasil. O artigo de opinião faz parte dessa tipologia argumentativa, certo? Também faz parte da tipologia argumentativa, muito cobrada nas provas, a charge, certo? Que a gente até analisou na segunda-feira. O que a charge faz? Ela é uma expressão crítica e bem-humorada sobre fatos da atualidade. Sempre focado nisso aqui. Crítica. Quando nós falamos em charge, o principal ponto de uma charge é a crítica, principalmente sobre elementos da atualidade. Então, ela vai utilizar uma reflexão, né? Vai refletir por meio de humor e ironia. Combina elementos visuais e textuais de forma não literal. Então, vai haver o uso da presença da linguagem verbal e não verbal, né? A presença de texto escrito e também de imagens, né? De elementos visuais, certo? Então, a charge é um dos gêneros mais cobrados dentro da prova de F, juntamente com a tirinha, certo? Que no caso, nós temos aqui. A diferença também da charge para a tirinha, né? Que é muito comum também gerar essa dúvida, é que a tirinha ela é feita em pequenas histórias em quadrinhos. A chá, geralmente, ela é feita numa imagem, certo? A tirinha, ela tem essa característica de ser separada por quadrinhos. Então, a tira é uma história curta em formato de quadrinhos. Então, o foco principal aqui vai ser esse, certo? Você vai analisar principalmente através de quadrinhos.
Vai trazer personagens fixos ou variados que vivem situações do cotidiano. Na tirinha vai haver também a presença do humor, da crítica, surpresa em poucas cenas, né? Então vai descrever algumas cenas, alguns quadros, e aí ele vai destacando a partir dessas cenas, né, desses quadros, ele vai destacando, por exemplo, o humor e a sua crítica sobre algo. Então a tirinha e a charge, elas apresentam críticas, certo? As duas apresentam críticas. Foco principal da tirinha vai ser o formato em quadrinhos. Quando vocês verem os quadrinhos, vocês vão lembrar das tirinhas, certo? Então a diferença mais clara seria essas duas, certo? O cartoon também, uma imagem que pode trazer uma ilustração crítica, né? Essa daqui é menos cobrada, não é nenhuma questão do IF relacionada ao cartoon, mas aqui é uma ilustração que critica comportamentos, ideias ou acontecimentos. Veja que essas imagens elas sempre têm um teor que é muito crítico, né? Sempre visando a criticidade. Baseia-se no exagero e principalmente ó, na caricatura para destacar um problema. Então, o cartoon ele também tem esse foco ser relacionado à caricatura de alguma pessoa importante, por exemplo. E pode ser atemporal, né? Não ser algo, por exemplo, atual, e dispensar o contexto imediato, né? Diferente, por exemplo, de uma charge. Uma charge, geralmente, ela vai trazer acontecimentos, fatos que estão acontecendo, né, neste momento, né? Como foi utilizado lá na charge que a gente viu daquele personagem lá na Copa do Mundo, em que ele pedia para trazer a bola, né? O rei, né? Digamos assim. Deixe-me ver mais. Temos aqui. Isso aqui define bastante. Linguagem. A diferença entre linguagem objetiva e linguagem subjetiva. Quando nós falamos em linguagem objetiva, nós estamos falando do texto que é expositivo. Quando falarmos em linguagem subjetiva, subjetividade, gente, é você apresentar o que você pensa, certo? É você utilizar os seus argumentos. Aqui nós estamos falando de um texto argumentativo, certo? Então, as características principais de uma linguagem objetiva, a gente já viu um pouco isso, mas quero sempre reforçar isso. Transmite informações. Como? De forma clara, precisa, imparcial. Por que imparcial? Porque ele não vai se meter no texto. Ele vai ser omisso em relação ao texto. Ele só vai informar, trazer o que é um fato, o que é real, o que é de forma direta. Linguagem objetiva, sem se pôr dentro do texto, sem emitir opinião. Subjetiva, vai fazer o quê? Expressa ponto de vista, é diferente. Eu vou dizer o que eu acho. Eu vou emitir a minha opinião sobre um determinado assunto. Vou emitir sentimentos, emoções, principalmente opiniões e interpretações pessoais. Então, a linguagem subjetiva, ela é ligada ao que eu acho, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, certo? Então, objetiva, trata as informações de maneira clara. Subjetiva, vai expressar ponto de vista, vai expressar opinião, vai expressar o que eu acho em relação a um determinado assunto. Leiam estes dois trechos e me digam qual é a tipologia, qual é a linguagem objetiva e qual é uma linguagem subjetiva. O Brasil tem uma população de aproximadamente 203 milhões de pessoas e eu achei o filme um pouco monótono e cansativo. Bem facinho isso aqui. Analise.
Pronto, Saulo aqui já respondeu. Acho que os outros vão seguir o mesmo pensamento que ele. Pronto, Danilo, perfeito. Luísa também. É isso aí, gente. Olha, veja, na primeira nós temos uma linguagem 100% objetiva. O Brasil tem uma população de aproximadamente 203 milhões de pessoas. O que que ele faz aqui? Informa, só informa. Não tem opinião. Diferentemente da segunda frase, né? A segunda oração que nós temos aqui, quando eu digo, eu achei o filme um pouco monótono e cansativo. Aqui é a minha opinião sobre o filme. Então, aqui é uma linguagem 100% subjetiva. É uma linguagem que eu emito a minha opinião. Certo? Em que eu emito a minha interpretação pessoal sobre o filme. Estou dizendo o que eu acho desse filme. Certo? Então, aqui temos uma linguagem 100% subjetiva. Certo? Então, em tese, para separar as tipologias, nós vamos fazer isso. Né? Aqui eu até coloquei mais uma vez a explicação, né, dos textos positivo e argumentativo, mas eu quero vir para isso aqui. Esse quadro ele é essencial para a gente separar o texto expositivo e o texto argumentativo. Eu coloquei eles dois de maneiras separadas, porque aqui mostra basicamente todas as questões de texto do IF em relação à tipologia textual. Novamente, expositivo, um texto objetivo, claro, direto, preciso. O autor não emite opinião, há apenas informações. Texto argumentativo, texto de teor subjetivo. O autor faz o quê? Emite a opinião. Há informações, claro, mas também argumentos e defesa de ponto de vista, porque ali eu vou precisar emitir a minha opinião. Então, aqui está presentes as questões cobradas no IFRN em relação à tipologia textual. Só cobram isso, gente. Só cobram isso. Aí, uma coisa muito importante é você focar nos verbos. Como assim verbos? Porque eles vão colocar lá no início da tipologia verbos que vão estar relacionados a essa tipologia textual, certo? A tipologia textual expositiva, quando for um texto expositivo, os verbos que vão estar lá no início da questão. Deixa eu até pegar aqui uma prova. Vou pegar um exemplo aqui da prova do... Pode ser até do Proitec mesmo. Só um segundo. Vou mostrar como eles cobram. Vou pegar o exemplo da prova final do ano passado. Perfeito. Olha aqui. Vamos focar lá aqui nos verbos. Olha, o que nós temos aqui? Sobre o texto expositivo, os principais verbos que irão aparecer sobre o texto expositivo é o verbo informar, o verbo expor, o verbo mostrar e esclarecer. Esses verbos estão relacionados, quando colocarem isso, a uma tipologia que é expositiva, porque vai só informar, vai só expor, vai só mostrar dados ou esclarecer alguma informação sem emitir opinião. Então, esses verbos, eles meio que representam, é a partir deles que vocês encontram a tipologia expositiva. Porque o IF, ele pode cobrar uma questão que nem eu vou mostrar aqui nessa questão 3 da prova do ano passado. Ele pode não colocar que o texto é um texto expositivo, mas ele pode colocar que o texto tem o papel de informar alguma coisa, de expor algo, de mostrar algo. E quando ele estiver utilizando esses verbos, ele vai estar falando de maneira meio que indireta sobre o texto expositivo, certo? Vou mudar aqui a cor. Então, quando ele colocar aqui esses verbos, ele vai estar falando da tipologia expositiva, porque ele pode colocar lá no texto tipologia expositiva, mas ele pode também não colocar. Pode só utilizar um desses verbos, e esses verbos vão estar relacionados diretamente a essa tipologia expositiva. Os verbos relacionados à tipologia argumentativa trazem
essas ideias aqui, ó, de defender, de opinar, de persuadir. Esses verbos, eles estão ligados diretamente à ideia de argumentar, de emitir opinião, certo? Então, esses verbos defende algo, opina sobre algo. O texto tenta defender as causas em que o consumismo exagerado ocorre na Copa do Mundo. Então, quando eu utilizar o verbo defender, por exemplo, né, eu até citei um exemplo aqui, esses verbos eles vão estar relacionados diretamente à tipologia argumentativa. Então, novamente, eles podem não colocar que o texto é argumentativo, mas se ele colocar que o texto defende, que o texto opina, que o texto tem a ideia de persuadir, estamos falando aqui de um texto argumentativo. Olhem o exemplo da prova, da questão, na prova final do IFRN do ano passado, 2025. Olha, diz assim, ó, no texto 1, a intenção comunicativa predominante. Predominante por quê? Porque dentro do texto eu posso ter mais de uma tipologia, né? Como eu falei lá no início da minha fala. Pode ter a tipologia, por exemplo, descritiva no texto, mas ao mesmo tempo posso ter uma tipologia expositiva. E aí você vai olhar o que é predominante, o que sobressai. Eu tenho um parágrafo falando, por exemplo, de uma descrição de algo, mas tenho outros 8 parágrafos falando sobre informações, sobre dados. Então, o que predomina? A tipologia expositiva, certo? Aí o que vocês vão focar, gente? Sempre olhem para esse primeiro verbo. Informar, comunicar, apresentar, refletir. Esses verbos vão entregar mais ou menos qual a tipologia predominante, certo? Aqui nós temos alguns, ó. Veja que aqui tem, ó, informar o leitor sobre o evento que acontecerá no Brasil para discutir questões relativas às mudanças climáticas. Claro que o resto você vai analisar de acordo com o texto. Mas veja aqui, ó, o verbo informar aqui no início mostra que isso aqui faz informar, mostra que o verbo informar aqui está relacionado diretamente ao texto expositivo. Deixe-me pegar agora a prova desse ano. Né? Em alguns eles vão utilizar esses verbos e através desses verbos vocês vão matando essas questões. Eu mostrei isso na aula passada. Olha, intenção comunicativa predominante no texto 1, né? Isso aqui são as questões da prova do Proitec desse ano. Olha o que vocês vão analisar. Sempre o primeiro verbo, certo? Olha, analisar, descrever, informar, narrar. Então, olha, quando ele fala em analisar, nós estamos falando de um texto aqui que é argumentativo, porque ele vai analisar algo. Quando eu vou em descrever, tem um texto que é descritivo. Quando eu vou informar, eu tenho um texto expositivo, porque o texto expositivo ele só informa. Olha, veja aqui, novamente, quando for comparar aqui com os verbos, deixa eu apagar isso aqui. Olha, quando for comparar os verbos aqui, veja que aqui nós temos o verbo informar aqui relacionado diretamente à alternativa C, certo? Narrar faz parte de um texto que é narrativo, certo? Então, a partir disso aqui, a gente consegue perceber qual é a tipologia, né? Aqui a gente poderia colocar aqui, né, o verbo também analisar. Então, aqui nos principais verbos poderia também aparecer analisar, que também é muito importante. Analisar está relacionado diretamente à tipologia argumentativa, certo? Então, aqui, ó, essas questões aqui foram da prova do Proitec, aí eu até mostrei para vocês, né, que a questão 3 e 4, elas são questões muito semelhantes, muito semelhantes. Porque uma meio que está relacionada à outra, no sentido das tipologias textuais. Aqui pergunta a intenção comunicativa predominante. Era o que? Analisar, descrever, informar?
E aí, aqui ele pergunta qual o tipo textual. O tipo textual está relacionado à intenção comunicativa. O que seria a intenção comunicativa? Para a finalidade do texto. O texto foi feito para quê? Qual foi o objetivo de eu fazer esse texto? E o que esse texto nos entrega em relação aos dados, às informações? Então, aqui um está relacionado diretamente ao outro. Né? Então, aí, narrar, tá ligado ao texto narrativo. Então, ficou muito fácil. Descrever, tá ligado aqui, é? Descrever está ligado ao texto descritivo. Argumentar, o texto argumentativo está ligado aqui a analisar, certo? E a resposta, né, expositiva, está ligada às informações. Então, esses verbos são de extrema importância. Quando vocês pegarem essas questões, a primeira coisa que vocês vão fazer é analisar esses verbos que vêm no início de cada questão, certo? E a partir delas, vocês responderem a essas questões com foco principalmente no texto expositivo e argumentativo. Posso até pegar nas próximas aulas e mostrar para vocês todas as provas. Quando eles cobram esse conteúdo, que todo ano tem, não foge disso aqui. Expositivo e argumentativo, certo? Então, foco no expositivo e no argumentativo, foco nesses verbos, depois vocês notem, certo? Lembrem desses verbos. Quando for resolver questões também, que eu vou trazer bastante nas próximas aulas, relacionadas a textos, para a gente pôr em prática, principalmente também, esses verbos que são de extrema importância para a gente descobrir a tipologia textual dentro dos textos do IFRN, tá bom? Então, gente, alguma dúvida? Hoje foi uma aula bem expositiva mesmo, né? Hoje eu falei bastante. Mais alguma dúvida relacionada às tipologias textuais? As dúvidas vão surgir, né, depois também, é bem comum. Mas aí, tudo tranquilo? Então, show de bola, gente. Gente, por hoje é isso, certo? Posteriormente, o professor Valério vai colocar o cronograma, né, no início da semana e a gente vai ver como ficarão as aulas da semana que vem, já que eu precisei repor essa aula no lugar da professora Joyce, que está doente, como eu avisei no início da aula, tá bom? Então, gente, o de hoje é isso. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima semana, se Deus quiser, viu? Tchau, gente.